pessoal, estamos aqui para mais um episódio do videocast Rota Food Informação e Sabor. E hoje, aproveitando essa temporada que estamos de Páscoa, né, de Quaresma, que aumenta muito o consumo de pescados, nós trouxemos aqui a Tati Araújo, ela que é especialista em lifestyle saudável e é logoterapeuta, e o Alexandre Atoge. Eles são representantes do Grupo 5, que é uma grande distribuidora que representa várias marcas, como a Netuno, a Vivenda do Camarão, Trutas NR e muitas outras por aí. Vamos aqui bater um papinho sobre qualidade de vida, pescados e um pouco mais. Muito obrigada, Tati, muito obrigada, Alexandre, pela presença de vocês. Estamos aqui também a nossa nutricionista Giovana Drude, e aí a gente vai fazer um papo gostoso hoje sobre pescados. Bom, vamos ver por onde a gente começa. Gi, tem alguma pergunta para começar, assim? Bom, vamos começar pelo mais falado, peixes e ômega 3. Aí! Opa, muito bem, muito bem. Tati, muito obrigada pela sua presença Eu aqui, que agradeço, pelo seu tempo. Então, traz pra gente da sua bagagem, o que você tem aí para falar sobre o peixe, o ômega 3, é só o ômega 3 que ele tem de benefício? Tem alguma coisa a mais? Quais são os peixes mais ricos em ômega 3? Eu devolveria essa pergunta para você, a Nutri, né? Ai, ninguém melhor que você para responder isso, né? Mas hoje, dentro do que a gente tem, né, de disponibilidade, mais acesso, né, no Brasil, eu diria que a sardinha, ela é riquíssima, né? Aí você pode, né, confirmar. A sardinha, que é um peixe com mais acesso, ela vai ter, assim, vai ser riquíssima, né? Em ômega 3 a gente tem o salmão, né? E a truta também, né? Então eu diria que do que a população mais conhece, né? Mais conhecido seriam esses três, né? Rico em ômega 3, que é uma gordura boa, né? Benéfica, né? Para o coração, para o cérebro, né? Enfim, né? Para a nossa saúde intestinal em geral, e outros benefícios também, né? A gente pensa que hoje, se a gente pensar na recomendação, você vai numa nutricionista, no médico, o próprio Ministério da Saúde, né? A recomendação de consumo de proteína, hoje a gente não tem como primeiro lugar o peixe, né, no Brasil, não é, né? A gente pode falar mais pra frente sobre esses números, né, de consumo, mas a gente tem hoje o frango, a carne bovina, o suíno, e o peixe é por último, né? Quando a recomendação, né, a orientação nutricional e médica é o inverso, né? Então, que ele seja o primeiro. Que ele seja o primeiro, exatamente, né? Justamente pela saudabilidade, né, os benefícios que tem, né, nesse consumo. E aí, quando a gente fala também que o peixe é fonte de ômega 3, de fato ele é, mas a gente esquece dos outros benefícios que ele traz. Então, ele é rico também em vitamina D, que é uma vitamina que é difícil a gente conseguir através da alimentação, é a vitamina do sol, e o peixe é rico. Ele é rico em selênio, que aí as carnes vermelhas têm um pouquinho, mas o peixe ainda tem uma maior abundância do selênio. E para que serve o selênio? Ele auxilia na saúde da tireoide. E é um micronutriente que também é difícil da gente conseguir, através da alimentação, atingir as recomendações ali necessárias. Então, e é uma carne super magra, né? Se a gente for comparar o peixe com a carne bovina, o peixe ganha, assim, em disparado. Sim. A quantidade de gordura, né? E a qualidade também, né? Exatamente. Gordura, né? Sim. Exatamente. Eu não entendo muito do aspecto nutricional, mas o que eu sinto como consumidor é que o peixe é mais leve, né? A gente come e não fica aquilo pesando por horas. E muito tempo. A digestibilidade dele, né? Comeu, passou, a gente não fica morta depois de comer. Quero dormir. Verdade, pesado, né? Mais digestivo. É verdade. É mais gostoso de comer até. Sim, mas aí é gosto, né? E muita gente não consome, e aí eu acho que a gente já pode pegar o gancho do consumo, né? Porque acha que é difícil preparar, né? Não tem a cultura do consumo, né? Se a gente pensar que quem aqui já comeu peixe na praia, né? A gente tem essa memória. Eu sou do Nordeste, né? Então eu tenho a memória do peixe. Para mim o melhor peixe é cioba, pargo, aquele peixinho da praia, sabe aquele cheirinho de peixe que me traz uma memória de praia, de família, sabe, de reunião de família. Então, mas isso se foi se perdendo porque nas últimas décadas a gente tem uma demanda por praticidade, né? E aí as novas gerações nem passam por isso, né? Elas têm o peixe pronto ali em momentos muito especiais, datas comemorativas, né? Páscoa, Natal, aniversário de algum momento muito
E muitas vezes não gosta mesmo, né? E se você pensar o brasileiro, na sua maioria, tirando as exceções regionais, né? Que a gente pode tratar, por exemplo, o norte e nordeste tem um consumo de peixe. Ela é grande, né? Mas se a gente for para o sul, é quase nada, é carne, né? Então, não existe realmente a coisa do paladar, né? A cultura do paladar. Então, a criança, ela é apresentada ao peixe de uma forma, ou nem é apresentada ao peixe, porque a mãe já não come, já não quer preparar, porque dá trabalho, porque tem o cheiro, né? A gente tem a memória do peixe daquela época que que você precisa tratar, né? Precisa abrir, tirar a escama, limpar o mais sangue. nas feiras livres, né? Que era aquela coisa que era peixe inteiro, então tinha que mandar filetar, tirar. Exato. Hoje não, hoje você tem a praticidade, olha isso, né? De no pacotinho já limpo, né? Que não deixa o cheiro, que, né? Que vai ser a porção. Mas aí essa criança, vamos pensar na massa, né, na maioria, vai para merenda escolar, vai para a escola, e a merenda escolar tem um orçamento muito apertado, né, e a proteína do peixe entra a cada 15 dias, uma vez no mês, olha lá, né, e quando vai aquela merendeira, a pessoa que preparou, nem tem tantos recursos para deixar ele palatável, né, e aí aquela criança, o dia que ela chega, isso é dado, né, isso é um dado estatístico, de que o maior desperdício nas merendas escolares é o dia do peixe. Que a criança já chega e faz, ixi, sente o cheiro, faz, ixi, hoje é peixe, sabe assim? Porque já tem uma aversão. Só que essa mesma criança, e isso é ilusão, ela vai para um restaurante japonês. E ela come. É um paradoxo, né? E ela Cru, come. né? E cru. Come cru. O meu filho, quando pequeno, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que ele comeu peixe a primeira vez. Eu tinha feito um peixe empanadinho, assim, para ele comer. Ele falou assim, mamãe, posso comer esse franguinho? Eu falei, pode. E ele falou assim, esse franguinho é muito gostoso. Ele tá comendo franguinho, peixe até hoje. Olha aí, tá vendo? É o franguinho empanado. E essa parte de trazer esse hábito alimentar cabe aos pais também, né? Porque o modo como você apresenta o peixe, o modo como você tempera, a criança às vezes não gosta do limão, por exemplo. Sim. E a gente tempera muito o peixe com o limão. Então, apresentar para essa criança de um outro modo de preparo, ou às vezes até mesmo oferecer o hashi para ela comer em casa com o hashi, porque as crianças gostam de ir no restaurante japonês, pelo menos meu filho, ele gosta de ir porque ele gosta de comer com o hashi. Sim. Então, essa introdução, deixar o peixe como parte da rotina, cabe aos pais também. E hoje existe esse preconceito de que peixe é muito difícil de ser preparado, mas de fato é um preconceito, porque hoje em dia tem tudo pronto. Exato. E com relação ao valor, se a gente for ver, claro que dependendo ali do peixe, dependendo da carne, mas hoje em dia dá no mesmo. Sim. Verdade. E aí, você tocou num ponto importante. Gostei da ideia do hashi, viu? Um ponto importante, que é o custo, né? E hoje, realmente, dependendo, você compara, você vai ter opções de pescados, né? Com um preço acessível. Eu não sei nem se é acessível, mas que vai dar... se você for comparar, né, com a outra proteína, você vai ter como consumir. Mas realmente é uma escolha, né, de cultura, de hábito, né? E essa questão do custo é importante porque... você hoje, a gente não tem, né, no Brasil, muito incentivo, apoio do governo, é bem baixo, bem pequeno esse apoio. E os piscicultores, eles são tudo iniciativa privada, né, então assim, um alto investimento, né, então muita gente pergunta, porque eu não compro porque é caro, né, mas tem um alto investimento, né, imagina, a produção de tilápia é cativeiro, a produção da truta é cativeiro, né, a tilápia, ela é lá em Paulo Afonso, da Bahia, ou no interior daqui de São Paulo, né? Você vai lá para o interior, que precisa de água quente, né? Para ela produzir bem. E são tanques, né? Tanques rede com alta tecnologia importada, assim, é um investimento altíssimo, né? E você vai para o camarão também, você vai para a truta aqui, que é o Jordão, né? Alto da montanha, você vai ver... Putz, é lindo o processo. Vocês têm que conhecer, assim, vocês já conhecem o processo de... Truta, eu visitei um trutário, é trutário que chama? Não. Pode ser. Pode ser. Em Monte Verde. Que a gente escolhe, o cara pescava, pegava ali e preparava pra gente comer por ali. Mas foi a única vez, foi o meu único contato. Mas a truta ANR... Mas na truta ANR a gente já teve uma visita com o pessoal daqui da Rede Hirota, que a gente levou tudo para eles conhecerem lá toda
a produção, a criação, os tanques, tudo, eles já foram. Sabe, essa matéria para um outro... Mundo, assim, para um outro pode. Um outro pode, porque na verdade esse é um outro projeto da gente visitar o fornecedor, a hora que vocês quiserem. Quem está cultivando, quem faz, para mostrar para o nosso cliente de onde vem, Correto. como é produzido, como o manejo. Então a ideia é de ir lá no produtor ver o processo todo, no piscicultor, no plantador de hortifruti, porque aí a gente traz o processo todo para a pessoa conhecer o que chega na mesa, né? Porque chega tudo tão prontinho que a gente não faz nem ideia do que está por trás. Exato. E vai dar tanto valor, porque a gente sabe que, eu como consumidora aqui do Irota, né? A gente sabe que tudo tem uma origem, vocês têm um rigor, né? Na escolha do fornecedor, na eleição, né, desse fornecedor, seja do que for. Mas pensando nos pescados, né? O Laelso, né? Ele é um exímio conhecedor, né, de pescados. E ele não deixa entrar nada. Então, assim, a gente sabe que tudo que está aqui é bom. Então, o que está na peixaria, o que tem congelado, tudo é bom. Ponto. Né? Nós somos bem criteriosos. A parte de fresco, que ele pessoalmente vai de terça e quinta lá no Ceasa, nas pedras do Ceasa, para escolher os peixes frescos que vem para cá. Sim. Que eu sei, então, independente dos congelados, o fresco, ele é bem criterioso também. Sempre foi. É princípio da rede mesmo, essa responsabilidade na seleção de fornecedores, até porque a gente tem uma equipe de nutricionistas que faz essa vigilância com a gente, que também é super rigorosa. Então, o critério nessa seleção é realmente muito rigoroso. Exato. Mas eu queria mudar de assunto, porque a Tati estava aqui um pouquinho antes da gente começar, contando a história dela pra gente, como tudo começou na vida dela. E a gente ficou assim, impressionadíssima com tudo, e aí queria dividir um pouquinho com vocês o que a Tati contou pra gente. Tati, vou contar. Todo seu. Então, eu sou de Recife, né, e tô aqui há 20 anos em São Paulo, né, e vim pela Netuno, né, na época, então eu trabalhei, né, no mercado, né, de pescados mais de 15 anos, e aqui lá em Recife eu já tinha uma rotina, né, eu e meu marido já bem workaholic, né, workaholic é aquela pessoa que trabalha muito, mas que ama o que faz, mas que não tem na agenda um espaço para se cuidar. Então a gente não se cuidava e eu adoeci há uns 13 anos atrás e nesse meu adoecimento eu tive que me reinventar, né? Eu tive 2 burnouts, desenvolvi intolerância alimentar, alergia, uma doença autoimune, né? Psoríase, enfim. E aí cheguei num ponto de buscar ajuda mesmo, precisei buscar ajuda, fui me cuidar com a nutricionista, com o proctologista, né, com o psicólogo, fazer terapia, tudo isso. Mas meu processo, eu sempre digo que meu processo de retomada de mim mesma, né, foi na cozinha, porque eu não sabia cozinhar e eu tive que me virar. Na época não tinha, hoje como tem as informações, oferta de produto, né, para quem tem intolerâncias, alergias. E na cozinha eu me redescobri, me resgatei e criei um movimento em 2016 chamado Trocas Saudáveis. E esse movimento consiste em encontros, né, onde a gente, sempre em torno de uma culinária saudável, né, e com palestrantes, empresas, né, que trazem aí produtos bons, enfim, e que gerando essas transformações, né, essa consciência de que as trocas, né, que a gente não precisa ter um radicalismo, exatamente, porque o meu processo foi bem radical, Giovana, bem de restrição, mas por uma necessidade. Eu fiquei muito restrita e não foi bom, mas e também minha mudança, minha melhora, não foi do dia para a noite, né? Em um ano eu tive a remissão da autoimune, não tem cura, né? Mas eu tive a remissão e vi o benefício que isso me gerou emocionalmente, fisicamente, disposição, emagrecimento, tudo, né? Foram os efeitos colaterais bons, né? Que eu tive e da minha própria família também, né? Meu marido teve diverticulite na época, que é o casal intestino, né? E ele também precisou se cuidar, né? Minha filha também, que tinha uma lancheira, né, pequenininha, então a lancheira dela passou a ser mais saudável, né? E tudo isso, né, gerou esse movimento, né? Mas não foi do dia para a noite, né? E aí eu fui fazendo com o movimento, né? Eu segui na empresa, né? Fazendo, enfim, tudo, né? Imagina que eu acumulei funções, né? Trabalho e tive mais saúde. Interessante isso, né? E isso eu vim despertar depois, que tem a ver com a busca do sentido de vida, né? Que quando a gente encontra sentido, né, no que a gente está vivendo, né? A gente pode fazer o que for, mas a gente encontra espaço para o autocuidado, a gente encontra espaço para a família, para viver valores, né? Que eu não estava vivendo. Então não é que eu trabalhasse
não gostasse do que eu fazia. Mas é que eu trabalhava errado. E hoje é uma realidade de muitas pessoas, né? O adoecimento que vem hoje, o burnout é hoje reconhecido como uma doença, né? Que não era, na época nem existia o nome, burnout. Era esgotamento físico, mental, né? Hoje é sim uma doença, que é a doença do trabalho, né? Mas por quê? Porque a gente precisa encontrar sentido de vida. Então eu fui fazendo uma transição de carreira, aí eu fiz gastronomia funcional, aí fui entrando na área da saúde, né? Aí fiz uma especialização, né? O coach de saúde e bem-estar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e depois a logoterapia. Eu estava explicando aqui, né, para vocês, a logoterapia é uma psicoterapia que ajuda a pessoa a encontrar sentido de vida. Então era a pecinha que faltava do meu projeto. Então, com o manejo do estilo de vida, né, a melhora do sono, fazendo atividade física, a melhora da alimentação, da saúde intestinal, tudo isso impactando na minha melhora da minha saúde mental mesmo, né, de ter mais clareza, né, de resposta à vida, né, do enfrentamento dos desafios de forma mais lúcida, ter mais lucidez. Então, tudo isso eu vivi e a logoterapia me trouxe ferramentas, né? Foi uma especialização que eu fiz. E para quem não conhece a logoterapia, foi fundada por Viktor Frankl, né? Ele é um neurologista psiquiatra que viveu nos campos de concentração, né? Ele sobreviveu e ele fundou a logoterapia. Então, é legal você trazer seu relato, Tati, porque a gente gravou um podcast sobre longevidade. Quem não assistiu, assista, que a gente falou justamente isso, sobre os pilares. Então, quais são os pilares da nossa vida? A alimentação, o sono, o intestino. Que se você não tem esses pilares muito bem estruturados, você não vai dar conta de fazer o restante. Por exemplo, o trabalho. Então, no seu caso, você precisou passar por um momento de susto para dar atenção a esses pilares. E foi um momento que você faltou, querendo ou não, com o seu trabalho para conseguir cuidar da saúde. Então, é muito interessante ver esse relato, visto que a gente comentou justamente sobre isso. Com o nosso primeiro? Com o nosso primeiro podcast. Bom, eu costumo dizer que se eu tivesse naquela época tinha sido melhor, mais fácil, né? Mas hoje eu tenho um repertório hoje, né? Das dificuldades que eu vivi e do que eu fui aprendendo, né? Dos estudos, de tudo que eu fui vivendo. E hoje eu tenho um repertório que eu consigo ajudar as pessoas. Então essa é a minha missão, meu sentido de vida, ajudar as pessoas a se reordenarem mesmo, né? Então, no estilo de vida, no encontro de sentido. Não, e você fala com propriedade, porque você viveu e se viu obrigada a se reinventar, saindo do nada e sem saber para onde ia. Porque eu tô aqui, não sei onde eu tô, nem para onde que eu vou. Então, foi um momento, assim, eu tô aqui fazendo uma analogia crítico, porque normalmente as pessoas, beleza, eu tô aqui, quero chegar lá e no meio do caminho alguma coisa vai dar errado, eu vou ter que consertar. Mas você chegou no momento que você estava aqui, mas não queria estar aqui. Então, onde é que eu tô? Sim. E para onde é que eu vou? Isso. Perfeito. Desafio múltiplo, né? Um desafio grande. E aí, hoje, eu tenho, o meu projeto chama-se Estilo de Vida com Sentido, né? Porque é justamente os pilares mais a logoterapia, né? A união desses dois pilares, né? E aí eu tenho uma comunidade chamada Caminho, que está há 3 anos, são mulheres, né? Que a gente se reúne mensalmente, online e também presencial, então eu faço encontros, né? Então são pessoas que já passaram por aula ou mentoria, enfim, que querem um processo contínuo, né? E lá tem vários especialistas, então nutricionista, médico, psicólogo, enfim, vários, Mônica, arquiteta, é uma das que dá aula lá sobre ordem e planejamento do tempo. E tem vários profissionais para atender justamente essa gama, né? E as pessoas entram em contato com você? Isso é um curso? O Caminho é uma comunidade online, né? A chama de comunidade, mas é uma rede de apoio, na verdade. A gente anda junto, caminha junto. Eu sempre digo, ela tem começo, meio, mas não tem fim. A gente tá junto, enfim, até a gente vai, né? E eu faço os encontros presenciais. Por exemplo, em janeiro, a gente fez um encontro que foi uma imersão de dormir mesmo. A gente foi para um espaço aqui na Zona Norte de São Paulo, a Abadia Santa Maria, que é um lugar lindo, é um mosteiro, né? E eles têm hospedaria, tudo. Tem um espaço que tem auditório, tem o refeitório, todo espaço para isso. E aí, a gente fez um final de semana, como viver bem depois dos 40. O
foco são mulheres, né? Então 100% mulher. E a gente teve uma endocrinologista, vem palestrantes, né? De diversas áreas. E a gente faz essa imersão. Então eu estou sempre fazendo, vai ter outra em novembro, né? Então quem quiser participar, te encontra nas redes sociais. Redes sociais, vai no meu Instagram. A gente vai deixar aqui na legenda o Instagram da Tati, para quem se interessou por esse assunto, quiser entrar em contato, vai estar lá. A gente vai marcar a Tati no post também, mas vai estar lá na legenda do videocast o contato todo da Tati para quem quiser fazer essa mentoria desse processo com sentido. A Tati vai estar ali para quem quiser falar com ela. Bom, mas voltando aos peixes. Uma vez peixeira, sempre peixeira, né? Então vamos falar. Existe assim, a gente pode dizer que tem o melhor peixe para a saúde? Não. Não tem um que eu falo assim, esse é o campeão. Não. Acho que a gente volta para o lugar da origem, né? Saber a origem do peixe, a qualidade do peixe, de onde veio. Porque a gente vai ter, assim, pensando no Irota, né? Todos são bons, porque aqui vocês têm um rigor. Mas se a gente pensar no geral do que existe de peixe, você vai ter peixes de um cultivo ou de uma origem duvidosa, né? Então, para o consumidor final, né? Dica, assim, básica, coisas bem práticas, observar se na embalagem do peixe tem um CIF, por exemplo, se é um peixe certificado, né? Se é um peixe fresco, olhar as características desse peixe. Então, se o peixe é inteiro, vamos supor, fresco, olhar o olho se está brilhante, né? A gueula como é que está, se as escamas como estão, né? Um filé de peixe. Observar mesmo a coloração desse peixe, se ele está mais branquinho, rosado, ou ele tá perdendo coloração, está ficando mais acinzentado, né? A qualidade desse gelo que guarda esse peixe, que armazena, se ele está limpo, higienizado. Então, são detalhes para você observar, para ter mais garantia, né? Mas dizer assim, tem um peixe que seja, né? Eu tenho o meu preferido, você deve ter, cada um tem, né, do seu paladar. Eu ia fazer uma pergunta agora. Qual é a diferença da tilápia do Sanpíter? Sim, vamos falar, isso é bem legal. É ótimo, né? É o mesmo? São o mesmo peixe, não há diferença nenhuma. E por que uns chamam de Sanpíter e outros de tilápia? Então, quando a gente estava no Nordeste, a gente já tinha o hábito, antes de eu vir para cá, de consumir tilápia, já tinha o hábito. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, era Sanpíter. Eu disse, meu Deus, Sanpíter, né? E aí a gente ia olhar, é tilápia. Só que existem mais de 140 espécies de tilápia. Só que é assim, tilápia da cabeça maior, tilápia do corpo maior, menor, e tem a tilápia albina também. Na época se usava muito a tilápia albina, e era a tal chamada Sanpíter, tudo. Mas qual era a diferença? É que existia a tilápia com gosto de barro, tilápia que fica no fundo de tanque de escavação, sabe? Porque tilápia, ela procria muito rápido, né? Você põe um casal de tilápia num tanque com água quente ali, né, uma temperatura boa, 29 graus, ele vai procriar, né? E aí sem controle, e aí come o que tem ali, né? Muitas vezes dava-se, principalmente em fazenda, tudo, esterco de porco, e o peixe vai ter gosto do que come, de né? galinha, né? Galinha, de gosto, frango, cor, enfim. tudo. Oi? Gosto, cor. Vai impactar, né? Porque na verdade, é que na verdade aqui em São Paulo não tinha muito hábito de comer tilápia. Por quê? Porque todos os pesqueiros que tinha, até hoje, né, no interior tal, seria pesqueiros de tilápia, que é tanque escavado. Então ela tem o sabor forte porque ela fica no fundo do rio comendo terra. Então lodo. Ela tinha, e até lodo, terra tal, e a tecnologia que tinha no Nordeste de tanques redes, com água corrente, alimentada com ração, isso aqui em São Paulo não existia. Por isso que tinha um preconceito muito grande de comer tilápia. Aí teve uma pessoa que acabou colocando Sanpíter, eles registraram o nome, uma empresa registrou, que essa empresa nem tem mais hoje, mas eles registraram o nome de Sanpíter. Porque eles tinham um tanque de rede. Eles tinham um tanque de rede, entendeu? Que é no interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, E aí, para diferenciar, né? Termina. Não, então, aí para diferenciar. Então, todo mundo achava que Sanpíter era um peixe e tilápia era outro, e na verdade não. Tanto é que a Netuno foi a primeira empresa também que veio com esse peixe para cá, e tilápia, né? A gente também gostaria de ter o nome na época de Sanpíter, porque ia vender muito mais fácil, né? Do que tilápia. Porque eu não como tilápia, mas Sanpíter eu como. Não, peraí, é o mesmo peixe e tal. Então, é o cultivo que é diferente, né? E aí que a gente começou a fazer um trabalho grande, e hoje a tilápia é um dos peixes mais consumidos, né? Que tem, é mais fácil, é um peixe, é um filé branco, sem espinho,
que ele não tem aquele gosto de peixe, que ele pode ser preparado com vários molhos, um molho de jabuticaba, um molho de maracujá, ou mesmo com sal e pimenta na manteiga, e fica maravilhoso. Então ele é um peixe que ele aceita bastante sabores. Aí o resto continua, tá? E só para complementar, o São Peter, o nome São Peter é de São Pedro, né? Que diz que é o milagre dos peixes de Jesus foi tilápia, porque é a tilápia do Nilo. A origem da tilápia é do Nilo, do rio Nilo, né? Que foi onde teve o milagre dos peixes. Então, pegaram esse nome, afrancesaram o nome, botaram São Peter para, entendeu? Diferenciar. Para dizer assim, gourmetizar, porque eles precisavam. Uma estava marginalizada, que era com gosto de barro. Essa aqui não tem gosto de barro, sabe assim? Então, ficou São Peter, foi isso. Que legal, né? Nossa, só que vendia São Peter, não sei como é que tá hoje, do valor de São Peter e tilápia, mas que a tilápia já ganhou, né? Hoje já recuperou o mercado. Já recuperou, mas antigamente o preço de São Peter era quase o dobro do que o mesmo peixe, de só que São Peter vendia peixe. Mais caro e vendia mais. E vendia era mais bem caro mais. E vendia mais. E a tilápia era mais. Caramba! Essa? Interessante. Eu não e sabia a tecnologia que a Netuno tem, por exemplo, os tanques redes, a tilápia é criada na alça do Rio São Francisco, em Paulo Afonso, que é água corrente. Esse peixe ele é alimentado 2 vezes por dia com ração elaborada, com todos os nutrientes e tal. Aí quando tem o tempo da despesca, é feita a despesca e é colocada num caminhão chamado Transfish, que é um caminhão tanque que ele vai direto para a indústria. Na indústria, no lado de fora, sai viva e ele chega vivo na indústria. Aí chegando na indústria, tem um tanque lá fora, fora da indústria, onde essa tilápia sai do tanque e vai para sai do caminhão, e vai para esse tanque. Ela fica 2 dias sem alimentação nenhuma, só depurando, e ela entra dentro da indústria. Quando ela entra na indústria, ela passa por um tanque de água com gelo para o batimento cardíaco dela ir diminuindo e ela não ficar se batendo, para não ficar estressada, para o filé ter um filé branco, sem manchas, de hematomas, nada. E aí ela, ou seja, ela entra viva dentro da indústria. Aí ela já nesse tanque de gelo, o batimento dela desacelera, ela passa do estresse, tudo, onde é feito a filetagem, tudo. Aí tem a esteira que vai para o fresco, que já coloca na bandeja, que essa bandeja é ATM com atmosfera modificada, que tem uma validade maior, que é cerca de 21 dias a validade da bandeja ATM, diferente do que um peixe fresco normal, que a validade às vezes é 7 dias, 10 máximo, depende da refrigeração, entendeu? Ou então ela vai para uma esteira, que é uma esteira que ela é de congelamento com nitrogênio, e ela fica congelada em congelamento rápido. Congelamento rápido, que em 15 minutos está congelada e embalada. Então, assim, porque o pessoal também, eu lembro da minha mãe, que a minha mãe, ela não gostava de comer peixe congelado. Ela gostava de comer peixe fresco, aquele que ela comprava na feira. Mas aí, vamos pensar, né? Tudo bem, ela gosta do peixe fresco que ela compra na feira, mas quanto tempo demorou para esse peixe chegar na mesa dela? Porque, veja bem, os barcos pesqueiros vão para alto mar. Então, às vezes, eles ficam de 10 a 12 dias pescando antes de voltar para a praia. Então, aí eles são colocados no fundo do barco, que é peixe, gelo e conservante. Peixe, gelo e metalsulfito, que é um conservante. Então, ele volta para a praia, esses peixes vão para o Ceasa, o Ceasa vende para um feirante, para um supermercado e tal. Ou seja, na hora que esse peixe chega na sua mesa, não é um peixe fresco que foi 21 dias, mais ou menos 20 e 21 dias. Então, você não está comendo um peixe fresco, você está comendo um peixe que morreu. O congelado é mais fresco. Então, aí por isso que a gente fala, o congelo, que é um congelo que o peixe entra vivo dentro da indústria, é filetado, passa pela esteira de nitrogênio e é congelado em 15 minutos, é bem mais fresco que um peixe fresco. Então, fazer um teste e aí é um paradigma que teve que quebrar, né? Da gente explicar, várias palestras a gente deu, até em redes de supermercado. Eu acho legal a gente explicar para o público o que é a embalagem ATM. Porque a pessoa vai lá ver um peixe na geladeira que dura 21 dias. Isso. E elas perguntam, como assim? Peraí, tem conservante aditivo aqui. Não mas tem. Mas na verdade não. Então, traz pra gente um pouquinho,
explica, né, um pouco o que é essa embalagem de atmosfera modificada. Na verdade, ela é retirado o oxigênio. É retirado o oxigênio total dela. E aí ela tem quase que total, né? E aí você não tem a proliferação de micro-organismos, bactérias e enfim, você tem um rigor morte, do peixe, ok, entendeu? Dentro do... Para conseguir virar. Então, retira o oxigênio. Exato. Porque as bactérias sem o oxigênio não se proliferam. Exato. E aí você não adiciona aditivo conservante nada. Tem um peixe. Não, Netuno não tem nenhum aditivo, nenhum conservante. E uma coisa, quer falar? Não, tanto é que, assim, é lógico que tem bastante pessoas que têm alergia no camarão. Eu não posso comer camarão, mas eu tenho alergia. Tá, mas você já fez o teste? Você sabe do que é? Porque já teve gente, na época que a gente nós fizemos alguns stands em algumas APAs e tal, de uma cliente nossa, eu explicar isso para ela, e ela falou, não, se eu vou para a praia e eu como camarão, dependendo do lugar, eu tenho alergia, tal. Então, olha, come esse. Ela falou, olha, aí depois ela voltou no outro dia da APA, ela falou, olha, eu não tive alergia comendo o camarão de vocês, exatamente, que é o que eu falo. É o conservante. Muitas vezes a alergia ao camarão é do metabisulfito. É o metabisulfito, é o conservante. Então você não tem alergia ao camarão, você tem alergia ao conservante que é o metabisulfito. Por isso que eu falo que os navios pesqueiros vão para alto mar, eles vão fazer a pesca, porque ele não vai num dia e volta no mesmo, depende, a não ser aqui no nosso litoral, que a gente tem, que é aqueles pesqueiros de beira de praia, que é diferente. Exato. Mas os navios pesqueiros mesmo, eles ficam mais ou menos de 15 a 20 dias em alto mar. E como é que ele faz? Então é gelo, conservante, camarão, gelo. Então às vezes a sua alergia não é do camarão, é do conservante. E para saber disso é só aquele teste de alergia mesmo. Aquele teste de alergia que põe, faz as picadinhas, coloca os esparadrapo nas costas, tudo. E aí é um teste alérgico mesmo. 50 picadinhas. Eu já fiz um teste desse. Eu também já, 50 picadinhas. Aqui, nas costas. E uma coisa interessante sobre o congelamento, né? Tem de quem gosta de comprar fresco. Muita gente compra fresco, chega em casa e congela. Né? E aí é pior ainda, porque aí fica a dica, assim, não caia nessa tentação de congelar, né? Porque o nosso congelamento em casa não é um congelamento ideal, né? Pensando num peixe que já está com esse histórico todo, que foi para o barco, que veio, e aí está com 15 dias ali na peixaria, você vai chegar em casa, tem que ser o transporte, né, ainda, de onde você comprou para casa. Vai quebrar a cadeia de frio. Total, e aí você vai congela no seu congelador em casa, tipo, não é recomendado, né? Então é fresco, ok, quer comprar fresco vai comer fresco, né? Mas quer congelado, compra congelado. Porque pelo menos sabe que tem uma qualidade, né, nesse congelamento. Né? Numa empresa que seja séria, num congelamento sério, né? Com segurança alimentar. Fora as empresas que ainda colocam muita água para congelar, né? Que você às vezes compra aquele camarão, que você compra um pacote de 1 quilo e quando você descongela você tem meio quilo de camarão, entendeu? Que é o gelo que o pessoal coloca também. Que fica, que agrega, se a gente vê. Que parece um fóssil, né? Você olha assim, fica o camarão e aquela crosta de gelo em volta. Então, aquela camada de gelo. Então, precisa ver isso também. Então, hoje, a indústria, ela se preocupa, nem tudo que é industrializado, que está dentro de uma embalagem, é porque tem aditivo e conservante. Hoje, as empresas, as indústrias, elas se preocupam com a nossa preocupação de consumidor de comprar um produto que não tem aditivo e conservante. Então, leia um rótulo, mais uma vez. Leia o rótulo. Todo episódio que a gente grava aqui, eu ouço leio o rótulo umas 3 vezes durante a conversa. Dura você chegar nos 50 com óculos, lê o rótulo, mas a gente tenta. Hoje em dia, fazer mercado ficou muito mais difícil, né? Mais longo, porque tudo a gente quer ler o rótulo dos produtos novos e tal, então leia o rótulo. Não, e é engraçado, porque antes a gente até via mais mulher preocupada com isso, né? Esses dias eu estava no supermercado com meu marido e ele comprando mostarda. Eu falei, mostarda é mostarda, né? Ele não é mostarda. Aí ele leu o rótulo e falou assim, essa aqui não é mostarda. Eu falei, como não está escrito mostarda? Eu falei, olha aqui,
quantos ingredientes tem aqui? Não é mostarda. Eu falei, meu Deus. Eu queria, Gê, que meu marido fosse assim. O meu é assim, Meu ó, lê tudo. amor, posso comprar um miojo? Eu falei, não. Nossa. Perguntar pra Nutri. Ai, Nossa. gente. Aí passou uma mulher e falou assim, homem é tudo igual. Não, esses dias eu levei meu filho mais novo, adora, né? O mais velho não come nada, mas o mais novo adora. Levei o miojo pra casa e meu marido assim, por que você trouxe câncer pra casa? Eu falei, é só um pouquinho. Essa história do miojo vai longe. Eu tenho 3 filhas em casa também, pra tirar foi duro. Até que hoje em dia... Tirou, né? Não, mas eles É. comem muito pouco. Não, é. Só o mais novo. Ele falou que é uma questão de sobrevivência. Ele falou assim, você me fez aprender a comer de tudo, inclusive o miojo. A gente ouve muito falar, né, que algumas pessoas até mesmo têm um preconceito contra os peixes por conta do mercúrio. Então, Tati, o que você pode trazer pra gente? É seguro, não é? Como é feito esse controle? Tá. Hoje você tem talvez o peixe com mais incidência, né? Seria o atum, que tem que realmente ter uma parcimônia, né? Porque o atum, ele tem as atuneiras, né? Enfim, que são... onde tem o maior volume, de peixe, tem Rio Grande do Norte, tem fora. Mas a gente pode falar que tem realmente, existe uma contaminação, né? O controle é feito com testes laboratoriais mesmo, né? Então existe um valor lá que é permitido e tem aquilo que não pode mesmo, mas tem que tomar cuidado, assim. Então eu diria que se você não sabe a procedência, né, do peixe, se você não tem garantia, né, é melhor não consumir, né? Então eu diria que o atum seria o mais hoje que eu ficaria com alerta, né? Mas a gente pode chegar em outras, não só o mercúrio, onde tem gordura vai ter mais concentração de toxina, né? Como se fosse um quelante, assim, é uma esponja isso, né? Dá gordura para as toxinas. Então, seja mercúrio, seja qual for, imagina um peixe, principalmente, seja de pesca, que aí você tá no alto mar, ele tá comendo de tudo, não sei se aquela água tá contaminada, enfim, seja o que for, né? Um peixe grande, né? Como cativeiro também, peixe grande e cativeiro. Se você pensar nos peixes da Amazônia, os peixes que são peixes grandes, né? Pirarucu, tudo que é cativeiro, que tá comendo, eles estão pegando aquilo ali, né? Ele é o que ele come também, certo? Né? Então, tem que tomar cuidado. O peixe muito grande, ele é mais gorduroso, ele vai ter mais toxinas. Ele come os outros peixes que já comem as toxinas. Exato, e aí perfeito. tem uma bioacumulação ali. Então, correto. quanto maior o peixe, maior a chance ali de ter uma concentração de mercúrio grande. E hoje você tem a contaminação de mercúrio não só através dos peixes, né? Da própria água, de tudo. Aí a gente tá hoje, infelizmente, tem aquilo que a gente não controla, né? Eu acho, tem mais alguma coisa assim, alguma dica tirada da cartola, assim, que tem para dar, alguma coisa que a gente precise falar? Eu acho que a dica é todo mundo se comprometer em colocar na lista de compra o peixe, né? Colocar na lista de compra mesmo, né? Aí a Nutri pode indicar 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos, colocar lá na... pelo menos. Se você come uma vez no mês, que é a grande padrão, maioria das pessoas, se você já colocar 2 vezes no mês, já vai trazer mais benefícios para a saúde e aí conseguir ir encaixando aos poucos também na tua rotina, que vocês vão ver que não é mirabolante, não é difícil. Exato, E sempre olhar, acho que fazer uma reminiscência aqui, né, do pouco do que a gente conversou, assim, olhar a embalagem, ver se é cifrado, né, se tem selo do CIF, né, como é que tá a condição desse pescado, desse camarão, enfim, de congelamento, né, como é que tá, enfim. E que também a gente terminou não falando, mas tem a possibilidade, não quero fazer de jeito nenhum, não quero nem congelado, nem fresco, nem de jeito nenhum, tem prato pronto, né, pra gente, também tem a opção de comida pronta, e também é o que você falou, olha, rótulo, é comida de verdade, né, porque tem muitas empresas, como a Venda do Camarão, por exemplo, que está há 40 anos no mercado, empresa séria, que tem um produto, enfim, que é honesto, né, enfim, que é bom, né, e que sem conservante, que tem sem opções, conservante, sem conservante, enfim, que é a opção também para, né. Para quem já quer pronto. Exato, Não, mas desmistificar de que é difícil fazer, não é, né. É isso, gente. Então a dica é: consumam mais peixe,
Nossa Nutri aqui disse que tem que ser no mínimo 2 vezes por semana. Vamos Por tentar mês, né? colocar por semana, Por ela semana. falou. Não, tem que ser, mas hoje a pessoa que come uma vez por mês para comer 2, mas realmente 2 vezes por semana seria o ideal, né? Aí vamos tentar colocar na nossa dietinha lá pelo menos uma vez por semana. Doutora Gi disse que tem que ser 2. Eu, se conseguir colocar uma, eu já tô feliz. Mas vamos tentar e vamos fazer um compromisso com a gente mesmo, porque quem vai colher o fruto disso tudo, do que a gente come hoje, de como a gente vive hoje, somos nós mesmos. Como a gente falou lá com o Dr. Rafael no nosso primeiro podcast, a longevidade é um compromisso que você assume hoje. Você assume aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 e vai assumir para a vida toda. O que você faz aos 20 vai refletir na sua vida lá aos 60, aos 70. Se você não assumir esse compromisso, a vida vai cobrar. Exato. Cobra. Lá na Cobra frente mesmo. cobra, né? E é isso, a gente tem que, são escolhas, a gente tem que escolher como a gente quer envelhecer, como que a gente quer chegar aos 80, aos 70, aos 90, aos 100, quem sabe. São escolhas que a gente faz hoje. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer muito você, Tati, pela presença, pela disponibilidade. Alexandre também, muito obrigada. Obrigado Gi, vocês, de novo, muito obrigada. E convidar todo mundo para assistir esse videocast que está incrível, super informativo e super instrutivo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.